Senhor dos exércitos é quem tem cuidado de nós, tem estado conosco. Versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que eu os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém? Podeis assentar, irmãos. Deus sempre será Deus. E isso nos traz tranquilidade e paz. Porque Deus, em todo tempo, Ele é Senhor, Ele é Deus do universo. Todos os momentos Ele é Deus. Eu quero falar hoje, irmão, sobre Deus no controle. Então você permanece com a Bíblia aberta. Nesse texto aí nós vamos estar lendo no capítulo 12, no 13 e no 14 de Êxodo. A saída do povo do Egito. Olhe para mim aqui, irmão. É difícil de você acreditar em certas questões que nós pregamos. Até porque esses evangélicos que estão nascendo hoje, que nós podemos dar o nome dele de crente todinho, né? Eles acham que quando as coisas fogem do natural, ou daquilo que eles estão pensando, ou daquilo que eles queriam que fosse, eles tendem a pensar que não é Deus. E o que parece que Deus os abandonou, ou Deus perdeu o controle. As pessoas, muitas pessoas, se dizem crentes, mas quando as coisas fogem daquilo que eles previam, eles perdem a fé, abalam a fé, desistem de continuar. Tem muitas pessoas que acovarda, abandona o posto espiritual, só porque as coisas fogem daquilo que eles pensavam que deveria ser. Então, nesse texto, eu quero mostrar, na saída do povo do Egito, como funciona o controle de Deus. Como que Deus nos controla. Toda a situação em nossa volta, se colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus mantém o controle das coisas conforme Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Amém, irmão? Quantos crê dessa forma, irmão? Então vamos ver na palavra de Deus. Quando o povo estava saindo do Egito, tinha 430 anos que eles eram escravos, serviam ao Egito. Deus havia falado com Abraão no capítulo 15 do livro de Gênesis, Gênesis, que o descendente de Abraão iriam morar ou peregrinar em terra estrangeira e serviria e seria escravo por 400 anos. No capítulo 12, versículo 41, a Bíblia diz: e aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram
do Egito. Deus havia falado com Abraão que o seu povo seria escravo 400 anos. Exatamente dentro dos parâmetros da vontade de Deus, Deus os tirou depois de 400 anos, depois de muitos anos que Abraão ainda não foi, depois de quase 500 anos que Abraão já tinha sido profetizado isso a Abraão, Deus ainda se mantinha no controle da história. Da forma que Deus havia falado ao teu servo, assim havia cumprido a sua palavra. Quando Deus fala, vai cumprir, irmão. Porque uma coisa é eu ser crente, outra coisa é eu continuar crendo na palavra de Deus, mesmo que isso leva tempo. Talvez há momentos que passa quanto tempo, quantidade de tempo na nossa vida, e nós perdemos a fé ou até duvidamos do que Deus nos falou. Porém, Deus não perde o controle da história. Deus permanece com o governo da história na sua mão para cumprir no determinado tempo de Deus aquilo que Ele falou, em nome de Jesus. Pastor, mas o que isso invoca na minha vida? O que isso traz para mim, irmão, é que o tempo pode levar 100, 200, 300 anos, Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle da história. Deus permanece, se passar 1000 anos, Deus permanece no controle de toda a história da terra, segundo aquilo que é o beneplácito da sua vontade, no nome de Jesus. Isso me traz fé, sabendo que o meu Deus é soberano na ação. Não envelhece, não perde o tempo e a sua palavra não cai por terra, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando nessa ideia de que Deus está no controle da história, abre aí a sua Bíblia, Êxodo 13, 17, em nome de Jesus. Êxodo 13, 17, que diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Quando o povo saiu do Egito, tinha um caminho mais perto pela terra dos filisteus, que daria aí 4 dias. Deus não levou, olha, é incrível isso. A Bíblia diz, aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou. Viu o que é controle, irmão? Deus não os levou. Deus não os levou pelo caminho mais fácil. Deus não os levou pelo caminho mais fácil, mas Deus os guiou pelo um caminho mais difícil. A Bíblia diz pelo deserto, para que o povo vendo a guerra não volte atrás. Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos guiar, ou nós nos deparar com questões difíceis, ou você olhar e falar, mas seria tão fácil se Deus fizesse assim. Já percebeu isso, irmão?
Seria tão fácil se Deus fizesse assim, ou se Deus falasse assim, ou se Deus agisse assim. Seria bem mais fácil se Deus agisse assim. Porém, parece que Deus trabalha do modo mais difícil. Por quê? Para que você não tenha facilidade de desistir. Irmãos, olhe para mim. Voltar nesse caminho, é mais difícil voltar pelo caminho difícil do que pelo caminho fácil. Quando eu estou no caminho fácil, facilita eu desistir com facilidade. Mas quando você olha para trás e percebe a distância que você já percorreu, a dificuldade que você enfrentou para conquistar determinadas coisas na vida, para alcançar determinadas posições espirituais, você olha e diz: voltar. Depois de tudo que eu passei, voltar para trás, desistir agora, depois de todo esse caminho percorrido, depois de toda a luta que eu enfrentei, agora eu desistir, não vai dar. Como diz o povo, na beira do Jordão, está mais fácil seguir para frente do que voltar-se para trás. Porque estamos mais perto da promessa de Deus do que quando iniciamos a nossa caminhada. Deus faz algo extraordinário. Colocar o povo no caminho mais difícil. Deus estava mostrando àquela nação que Ele tomava as decisões corretas, que Ele sabia qual era o caminho correto. Não era o caminho fácil, era o caminho correto. Porque tem diferença do caminho fácil para o caminho correto. O caminho fácil não é a vontade de Deus. O caminho correto, que não é fácil, aí é a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Por que estou dizendo isso, irmão? Porque nesta noite, você pode estar dizendo que parece que para você tudo é difícil. Mas Deus está no controle. Tudo é mais pesado, tudo é uma batalha maior. Parece que para você tudo se torna um peso, para os outros tudo é fácil, mas para você parece que não é fácil. Há um propósito de Deus com isso, porque Deus sabe por onde Ele quer guiar a sua vida e qual é o alvo que Ele quer atingir com você. Por isso, Deus tem conduzido você por um caminho mais difícil. E engraçado, irmão, que a Bíblia diz assim: para que porventura, vendo a guerra, eles não venham a arrepender-se. Agora, imagine um povo que estava arrependendo todo dia, que quem lê a história de Israel sabe que eles arrependiam todo dia de ter saído do Egito. Não podia faltar uma água, que aqueles crentes todinho começavam a reclamar que estava faltando água. Faltando água. Não podia faltar uma comida. O que estava faltando para eles? Cebola e pepino, irmão. Que para mim pode faltar todo dia. Estava reclamando da cebola e dos pepinos do Egito. Vendo a guerra, não arrependa de ter deixado de ser escravo. Você já viu que tem muitas pessoas novo convertidas que aceitam Jesus quando ele vê a
guerra, o que ele faz? Arrepende de ter deixado de ser escravo. Quantas pessoas já aceitou Jesus aqui? Quantas pessoas passou pela igreja? Quando se deparou com a guerra da carne, ele arrependeu de ter vindo para a igreja. Mas se eu estivesse no mundo, eu poderia continuar pecando. Parece que é só eu aceitar Jesus, voltar para a igreja, que vira um problema sério. É por isso que eu não aceito Jesus. Por que você está desviado? Não, eu estou desviado, porque parece que é só eu ir para a igreja, vendo a guerra. O que ele faz? Arrepende de ter deixado de ser escravo. Olhe para mim, irmão. Mas você que já caminhou 10 anos, 20 anos, que já construiu uma vida espiritual, que tem um nível espiritual melhor, está mais perto do céu do que antes, quando você começou a sua caminhada. Você olha para trás, a guerra vem, os problemas vêm, a guerra da carne, guerra do mundo, guerra do diabo. Você olha e fala: agora voltar? Depois de tudo que eu construí, deixar tudo por causa da guerra? Não vai dar. Eu prefiro continuar andando no deserto e com a guerra do que voltar para o Egito e ser escravo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vou batendo cabeça aqui, tropeçando aqui e ali, vou guerreando contra a carne, mas não quero voltar a ser escravo. Amém, irmão? Parece que para você tudo é mais difícil. Mas o mais difícil para você é como Deus está dizendo para você nesta noite: eu estou no controle. O mais difícil para você é o caminho correto. Louvado seja o nome de Jesus. Tem adolescente que olha para ele e fala: será se todo mundo sofre com a carne igual eu sofro? Minha carne me impressiona para pecar. Será se todo mundo é assim? Parece que eu sou diferente de todo mundo. É porque você não casou ainda. A hora que você casar, você vai olhar e saber que quem casa para a carne é mais difícil que para quem está solteiro. Isso quem diz é a Bíblia. Para o casado é mais difícil do que para quem está solteiro. Por que mais difícil? Porque é o caminho correto. Porque quem não quer o caminho correto, irmão, ele pode voltar para o mundo a pecar. Ele pode voltar a servir, a ser escravo do que ele fazia, a ser escravo do vício, do pecado, da prostituição, do adultério. Ele pode voltar para lá, aí se torna mais fácil. Mas o caminho correto é difícil, é mais longo e é pelo deserto. Mas é a vontade de Deus. Deus está no controle, no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, 13:18. Êxodo 13:18, que diz assim: mas Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subir os filhos de Israel da terra do Egito. Há muitos comentaristas que dizem que o povo de Israel não tinha habilidade com arma, mas ele saiu do Egito já armado. Olhe para mim, irmão. Deus nunca vai mandar você para o deserto sem primeiro te dar a arma nas mãos. Pastor, mas eu não estou conseguindo vencer. É porque não quer. Deus tem colocado capacidade e a arma certa para a batalha no nome de Jesus. Veja bem uma questão, irmão. Deus os levou pelo deserto, no capítulo de número 8 de Deuteronômio, a Bíblia diz, Deus falou: olha, eu vos guiei pelo deserto para vos tentar. Deus os guiou pelo caminho mais difícil, mas Deus não os guiou de qualquer forma, não. Deus deu a eles condições necessárias para viver e sobreviver no deserto.
Porque Deus não faz isso, irmão. Deus nunca vai conduzir você por um caminho difícil sem antes te dar capacidade e arma necessária para você batalhar e vencer em nome de Jesus. Porque se Deus pegasse você de qualquer maneira e jogasse na batalha sem preparo e sem nada a fazer, Deus seria, na realidade, um descontrolado. Deus tem controle nas mãos, Ele sabe o que está fazendo no nome de Jesus. Se você está passando pelo deserto e não está conseguindo viver e batalhar, vencer, é porque você está deixando de usar a arma correta para a batalha que você está enfrentando. É por isso que muitos voltam a ser escravos. Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhasse de dia. Olha para mim aqui, irmãos. Eu falei agorinha que Deus não leva você para o deserto sem antes lhe dar o necessário para a batalha. Deus não faz isso. Deus não faz isso. O nosso Deus não. Mas eu quero lhe dizer mais uma questão. Deus jamais coloca você no deserto sozinho. Todavia, quando Ele pega pela nossa mão e nos conduz pelo caminho correto para deixarmos de ser escravo, todavia, Ele vai estar presente conosco, seja de dia, seja de noite. Ele vai estar conosco, nos dando o necessário para vencer a batalha, para que nós não possamos parar e caminhar de dia e de noite, no nome de Jesus. A noite, ele era uma tocha de fogo. De dia, ele era uma nuvem que os guiava pelo caminho. Durante o dia, a nuvem fazia sombra para que o sol não molestasse. Durante a noite, o fogo aquecia e clareava para que eles continuavam. Veja bem, durante o dia, o deserto é quente, a nuvem é fria. Durante a noite, o deserto é frio, o calor do fogo é quente. Deus não te coloca lá e deixa você sem capacidade e sem dar assistência. Quando Ele te pega pela mão, te leva pelo caminho correto, que é mais difícil, porém a presença dEle lhe dará a substância necessária para passar o deserto e vencer no nome de Jesus. O que estou dizendo? Que Deus está no controle. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser que o caminho seja difícil, pode ser que não seja fácil, que tenha guerra no caminho, mas Deus está com as mãos estendidas, dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Quantos crê que Deus está certo, irmão? Deus está certo. Amém? Quantos crê que Deus está certo? Deus está fazendo o que deve ser feito. Aleluia. Põe a mão assim no seu peito, irmão, e diz: Deus está fazendo o que deve ser feito na minha vida. Deus está fazendo o que deve ser feito na minha vida. Deus está fazendo o que é correto. É difícil? É. Mas é correto Deus fazer? É. Não perca a fé. Deus está no controle da situação para te abençoar, no nome de Jesus. Pode que não saia conforme a tua vontade, mas está dentro da vontade de Deus. Se Deus para o povo, né? Porque tem gente que confunde uma coisa, irmão.
Porque o mundo vive na democracia, tem gente que acha que a igreja também é democracia. Não. Aqui é teocracia. O mundo é democracia. Mas aqui é teocracia. Mas no Deus. Moisés pergunta o povo por onde eles querem ir, pelo caminho difícil ou pelo fácil. Qual que o povo escolher? Qual que o povo escolher? O fácil. No meio do caminho encontrava guerra, voltava tudo para o Egito. Mas Deus não perguntou ao povo. Deus disse, eu os guiei pelo caminho mais longo e mais difícil, para que quando vocês encontrassem guerra não voltassem. Mas deixei vocês ir só? Não. Eu sempre estive presente lá. Aleluia. Olha a sua vida. Olha a sua vida. Ei, imagine a sua vida. Percebeu que Deus já vem há muitos anos junto com você, caminhando, ensinando, guiando, direcionando. Olha a sua vida, só não dá glória a Deus, irmão, só não agradece, só não é grato aquele que não olha para trás, porque quem olha para trás vai lembrar que Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve presente. Em todos os momentos Deus está presente. Êxodo 14, verso 14. Êxodo 14, verso 13, irmão. Verso 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. 14, o Senhor pelejará por vós. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a questão mais difícil, é o que o homem mais detesta, irmão. Quando a pessoa está, já viu? A pessoa está desesperado. Aí você chega nele e fala assim: aquieta, irmão. Quem é que gosta disso, irmão? Quando está desesperado, aquieta, irmão. Fica quieto. O pastor Abinaí gosta de falar algo interessante, irmão. Se você não atrapalhar, Deus vai abençoar. O problema é que se você atrapalhar, não vai ter jeito. Então o que ele está dizendo? Fica quieto, deixa que eu vou trabalhar. Agora fala para mim, isso aqui não é algo extraordinário, irmão. O camarada está na beira do mar, o mar está fechado, olha para trás, vem o exército de Faraó, olha para trás, o exército está vindo, o mar está na frente, eles têm que passar, serão mortos, desesperado. Moisés olha e diz: aquieta, rapaz. Calma. Calma como, Moisés? Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. É um dos únicos momentos, irmãos, que você percebe na Bíblia, aqui e lá no livro de Crônicas, quando Deus fala com Davi: Davi, quando você ouvir um barulho na copa das árvores, sou eu na frente do exército. Pode ficar tranquilo, fica quieto, fica parado, manda só o povo aí. Não era Davi, não, era Josafá. Josafá. Manda só o povo adorar aí, porque quando você ouvir um barulho na copa das árvores, sou eu que estou. Fica quieto aí que eu vou guerrear, eu vou batalhar. Aqui Deus fala assim: aquieta todo mundo, porque agora sou eu que vou pelejar. Olha para mim, irmão. Quando tudo perde o sentido, fecha as portas, não tem saída nem para trás e nem para frente, o que Deus diz? Eu vou
trabalhar agora. Agora é a minha vez de trabalhar. Enquanto deu, vocês andou. Agora fica quieto que eu vou pelejar por vós. Deus está no. Deus está no. Salmo 75, acho que versículo 5, a Bíblia diz assim: é Deus que abate um e exalta o. É Deus que abate um e exalta o outro. É Deus que abate um e exalta o. A nação, ó a diferença, irmão. A nação de escravos sendo salva por Deus, a nação soberana na terra vindo para ser morta. Os egípcios vindo para morrer todos, o povo de Israel passando o Mar Vermelho para ser liberto da escravidão. Quem faz isso? Quem faz isso? A um ele bate, a outro ele, porque ele controla todas as coisas. Quando é que eu devo ficar quieto, irmão? Não tem saída? Fica quieto, irmão. Para de estar inventando. Para de estar murmurando. Para de estar pecando contra Deus. Não tem saída? Quieta. Não achou o meio? Fica quieto. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deus estava dizendo: olha, eu tomo conta de tudo. Quieta, que eu vou abrir o mar. Olha para Moisés e diz: Moisés, toca-te no mar. Levanta a mão e manda esse povo. Manda esse povo. Só age quando Deus diz faça. Fechou a porta, fechou. Só torna a tomar atitude quando Deus disser levanta e anda. Mas quando Deus manda você levantar, Ele já fez o milagre. Quando o povo levantou para caminhar, Deus abriu o mar, Moisés tocou, o mar abriu, a terra secou, e Deus diz agora, ande, marche, passa. Quando Deus abre a porta, você passa por ela, obedeça quem controla. Está disposto a obedecer a Deus quando Ele controla todas as coisas. Vou perguntar de novo, irmão. Deus erra? Deus erra? Deus faz errado? Deus faz errado? Calma. Se o caminho está difícil, é Deus que guiou você por outro caminho para lhe ensinar, tratar da sua vida, para que você não volte a ser escravo nunca mais, em nome de Jesus. Êxodo 14, 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecer à noite, de maneira que toda a noite não chegou um perto do outro. Olha para mim aqui para vocês verem que coisa maravilhosa, irmão. Aquilo que as pessoas acham que para nós é maldição, é bênção. E para aqueles que nos perseguem, aquilo que é bênção para nós, para eles é maldição.
Tem pessoas que vêm na igreja, o mundo olha para a igreja e vê a igreja falando em línguas ou profetizando, as pessoas olham e falam: que coisa feia, que povo que fala uma coisa que não entende. Para eles é o mal, para nós é bênção. Para eles não tem valor, para nós tem um valor intransponível, não tem nem como calcular o valor que se tem a glória de Deus sobre a nossa vida. Para Israel a nuvem era o que clareava, para os egípcios era a escuridão, para os egípcios atrapalhava, para Israel era a bênção de Deus. Para Israel, bênção, para o Egito, maldição. Mas era a mesma nuvem, era a mesma nuvem, não tinha diferença, era a mesma nuvem. Talvez as pessoas olhem e achem que na sua vida tem maldição. Não tem não, irmão, é bênção de Deus na sua vida. As pessoas olham e falam: nossa, você viu aquela questão lá? Eu fui na casa de fulano, aquilo é uma maldição. Não, é bênção na sua vida, em nome de Jesus. É bênção porque Deus quer fazer bênção. E Deus faz coisa extraordinária. A Bíblia diz que Deus alvoroçou o arraial dos egípcios. Deus confundiu eles. A Bíblia diz que Deus confundiu eles e começou a arrancar as rodas do carro deles. Olhe para mim, irmão. Se Deus te chamou, o caminho é difícil, está difícil de chegar lá, mas Deus colocou a mão e está abençoando. Aquele que tentar parar você, o próprio Deus vai batalhar contra ele, só para dar vitória na sua vida, em nome de Jesus. Se alguém achou que mataria você no deserto, enganou, porque Deus levantou a mão e diz: é eu que coloquei a mão lá, foi eu que levei ele para o deserto e eu vou abençoá-lo. Rapaz, o faraó olhava de longe e dizia: vamos alcançar porque eles estão perdidos, nós vamos alcançar porque eles estão desnorteados. Deus começou a mover sobre eles. A Bíblia diz que o próprio Deus tirou o anjo que estava à frente do povo de Israel, botou o anjo atrás e diz: olha, atrapalhe eles. E eles se sentiam desnorteados, sem saber o que fazer. Os carros começaram a quebrar. Eles entrou no mar atrás do povo, diz: vamos pegá-los. Quando estava no meio do mar, todo o exército, versículo 25, 14, 25. Tirou-lhe as rodas dos seus, fez-os andar dificultosamente. Então disseram os: fujamos da face de... Por quê? Porque o Senhor peleja por... Vamos voltar para trás, porque Deus está no meio desse povo, em nome de Jesus. Pode até parecer que você está derrotado, irmão. Pode até parecer que você está derrotado. Mas Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Versículo 31 do 14, irmão. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara ao, e temeu o povo do Senhor e creu no, e em seu servo. Eles viram o quê? Eles viram o quê? Esse Deus é o nosso, creia que você colocou a sua vida nas mãos de Deus e Ele está fazendo certo no nome de Jesus. Creia
que você colocou a sua vida nas mãos do soberano e nas mãos dele, ele tem controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Pastor, é tudo? É tudo. Vamos colocar